Como eu estava dizendo, você vai desenhar seu quadro de ordem e aí você consegue fazer, tá? Eu tô só marcando qualquer uma, porque senão eu vou dar a resposta. Quantas unidades representa o algarismo 6 no número 25.786? Pega esse quadro, esse numeral 25.786 e olha ele lá no quadro de ordem. O 6 vai representar quantas unidades? Aí você vai marcar a opção. Eu vou colocar 6 unidades. Você vai olhar no seu número. Qual é o antecessor desse numeral? 25.786. Eu vou colocar isso aqui. Você vai olhar lá. Qual é o sucessor? Vou marcar. Antecessor vem antes. Sucessor é o que vem depois. Ok? Como que se lê? Você vai dizer para mim como que lê. No número 128.930. O número 1, que aqui você vai olhar o número 1 desses números. Esse número 1 aqui, ele ocupa qual ordem? É a primeira, a segunda ou é a sexta ordem? Lembra do nosso quadro de ordem? Coloca ele aqui no quadro de ordem daqui para lá. Aonde ele parar aquele número, ele vai ser a ordem que ele vai estar representando. Se ele parou aqui, vai ser a primeira. Se ele parou aqui, vai ser aqui. Tem que usar o quadro de ordem para você não errar, certo? Vou marcar aqui a sexta ordem. A mesma coisa com esse aqui. Pega esse numeral, coloca no quadro de ordem. O número 1 dele ocupa qual ordem? Eu vou dizer que é a quarta ordem. O número 1 nesse outro numeral ocupa que ordem? Eu vou dizer que é a sexta ordem. Você vai olhar no seu quadro de ordem. Aqui, ó, 4 unidades de milhar, 6 centenas e 3 unidades. Isso representa o quê? Vou marcar aqui. Faz o seu quadro de ordem que você consegue achar o numeral. Estou marcando qualquer um. Mesma coisa aqui, ó, 6 dezenas de milhar, distribui isso aqui no quadro de ordem que você vai ter um numeral. Esse aqui é a mesma coisa. Esse aqui são probleminhas, tá? Muito bem, vamos lá. Eu vou entrar aqui no WhatsApp, né? Eu vou entrar no da Yuane, eu já tô aqui, ó, no da Yuane, certo? E vamos entrar na matemática. Clicou no link azulzinho, coloca seu nome, aí coloca a data, a série, tá bom? Olha só, aqui nesse número 1, tá dizendo para você marcar uma das alternativas verdadeiras, que abaixo que seja verdadeira. Quer dizer que tem mais alternativas que uma que é verdadeira, mas você só vai marcar uma. Você vai observar esse número, 1197. Pega um caderno, uma caneta e distribui esse número, faz um quadro de ordem. Unidade, dezena, centena e milhar. Faz um quadro de ordem aí num papel de rascunho. Distribui esse numeral. Quando você distribuir esse numeral, digamos que aqui você vai colocar ele aqui dentro, né? Você vai ter seu quadro de valor. Esse aqui tá bem completo, com as classes, com as ordens e o nome das ordens aqui embaixo. Mas você pode fazer um mais simples, só com as classes e com a ordem, para você contar. Então, aqui vai ficar o 7, aqui vai ficar o 9, aqui vai ficar o 1 e o 1, certo? Aí você vai verificar qual foi a ordem que ele ocupou. O numeral 1, o outro 1, qual é a ordem, em qual classe que ele tá, e aí você vai conseguir responder. Aí ele vai dizer, esse número, 1197, ele possui 2 ordens e 4 classes. Então, ele veio até aqui. Ele tem 2 ordens. É isso? 2 ordens. 1, 2, ou ele tem 3, 4 ordens. Porque ele parou aqui. E ele tem 4 classes. As classes estão aqui em cima. 1, 2, 3. Cadê a quarta classe? Nem chegamos nela. Ele parou aqui. Então, você vai ver quais são as alternativas que se encaixam dentro desse número. Olha só, aqui é o link que eu mandei no celular da Suzane. Já baixei o Google Meet. Quando você for baixar, aí tem as opções de permitir, você vai clicando em permitir, tá? Não coloque em negar, não, lá no final de baixar, porque senão ele não dá acesso à câmera. Aí você vai entrar assim, ó. Olha lá, ó, tá vendo? Aí você vai no utilizar como padrão para essa ação? Sim, você vai no Google Meet. Ok. Aí, olha lá, ele já tá me aparecendo, porque é eu que tô aqui na câmera do celular dela. Aí você vai vir aqui, ó, pedir para participar. Quando você pedir para participar, vai aparecer para mim aqui um link, aliás, um pedido de solicitação. E eu vou autorizar. Só um minutinho aqui, que é porque eu tinha fechado meu computador. Olha aí,
pediu, apareceu lá, Suzane Menezes pediu para participar. Aí eu vou permitir você entrar. Quando eu permitir, você vai entrar lá naquele, aqui ó, no microfonezinho, para não dar o piado. Esse, senão atrapalha muito quem tá falando aqui, tá bom? Feito isso, nós vamos visualizando aqui no cantinho, vai ficar todo mundo que tá na tela. E a gente vai conseguir se ver e falar um com o outro, ok? Então, baixa o Google Meet agora. Bom dia. Eu vou te ensinar a baixar aqui para quem não sabe. Você vai baixar o Google Meet no seu celular, porque nós vamos precisar dele para transferência de hoje, né? Para nossa tabuada de hoje. Então, você vai lá no seu Play Store. Todo mundo sabe que tem no seu celular. Quem tem no computador, não precisa. No computador já vem. Quem vai participar pelo computador. Mas pelo celular precisa. Então, clica no Play Store. Ele vai abrir o Google Play, né? Então, você vai digitar Google Meet. Olha lá, o primeiro que apareceu. Eu já tenho ele instalado, por isso que ele para mim já aparece só como abrir. Você que não tem ele instalado, vai clicar aqui na opção instalar. As opções que forem pedindo, você vai permitir e pronto. Instalou ele, aí a gente já tá pronto para poder abrir o link que eu vou estar mandando na hora da reunião, ok? É só isso. Beijo, até mais tarde. Bom dia, pessoal. Eu vou estar mostrando aqui para você como é que você vai fazer o procedimento para você estar entrando na sala, pra gente fazer a tabuada hoje, tá bom? Você vai precisar baixar um aplicativozinho no seu celular. Como que você vai fazer isso? Eu vou entrar aqui, ó. Vou entrar no WhatsApp normalmente, tá? Eu mandei o link dentro desse grupo aqui, pedagógico, que é o grupo que eu uso para eu fazer minhas coisas. Então, vamos dizer que vamos sim simbolizar que esse aqui é o nosso grupo da escola. Então, eu clico. Eu vou estar mandando para vocês isso aqui, ó. Para participar da videochamada, clique nesse link. Aí você vai vir e vai clicar nele. Quando você clicar nele, vai abrir essa página aqui, que é para você instalar o Google Meet. Quem quiser instalar antes, um pouco antes da nossa sala, beleza, fica mais rápido ainda. Então, você vai lá e clica normalmente em instalar, igual a gente já baixa qualquer outro aplicativo. Vai ser rapidinho, ele vai baixar. Quando você conseguir baixar, eu vou esperar ele baixar aqui, aí eu volto, peraí. Olha, ele baixou, aí eu vou em continuar, né? Olha, continuar, permitir, que é para ele permitir gravar áudio, que vê imagem, tá lá. Entrei no Google Meet, tô entrando. Olha aí, ele já acessou. Aí, agora a próxima continha, 671 dividido por 14. Primeiro passo, faz a tabuada. Copia a tabuadinha aí de 14, dá pausa no vídeo. Aí a gente continua. Para divisão, nós vamos fazer número a número. 6 não dá para dividir porque ele é menor que 14, então eu vou juntar e agora eu tenho 67. 67 dividido por 14, veio na tabuada. 67 que eu tô dividindo. Eu tenho 56, tenho 70, 70 passou. Não pode passar de 67. Então eu vou usar esse aqui, que é o resultado de 56. Qual foi o número que eu multipliquei por 14 que eu cheguei em 56? Número 4. Esse número vem para cá. Agora você faz a multiplicação. 4 vezes 14 e coloca o resultado aqui. Eu tenho na tabuada, 14 vezes 4 ou 4 vezes 14 é 56. Então, 4 vezes 14, 56. Sinal de subtração, tracinho e vamos subtrair. 7 menos 6, 1. 6 menos 5, 1. 11. Ainda falta eu dividir o último numeral. Desce esse numeral. Agora eu tenho, colocou na frente, eu tenho 111. 111 dividido por 14. Então, 111, vou na minha tabuada. Eu tenho 98, 112. Eu posso usar o 112? Eu tenho 111 aqui a divisão. Então, eu não posso usar o 112, porque passou de 111. Então, você vai até
98 só, então vou usar o 98. Qual foi o número que eu multipliquei por 14 que eu cheguei em 98? O 7. Coloco esse 7 aqui. Agora eu tenho 7 vezes 14, põe o resultado aqui. 7 vezes 14, olha na tabuada. 14 vezes 7 ou 7 vezes 14 deu 98. Então, multiplico 7 vezes 14, 98. Sinal de subtração. Olha o alinhamento. Unidade, dezena, sobrou 1, porque ele é centena. Vou fazer a subtração. Lembrando que aqui é menor, 1 é menor que o 8, não tem como ele subtrair, então ele vai buscar emprestado. Ele vai lá na casa do outro 1, o 1 que era 1, vai dar 1 para ele, vai ficar sendo 0. Esse 1 aqui, ele era 1, ele ganhou uma dezena daquilo lá, ele ficou sendo 11. Então, agora eu tenho 11 menos 8. Agora dá para subtrair. 8, 9, 10, 11. Conta de 8 a 11. Então, 11 menos 8 deu 3. 8, 9, 10, 11. Agora eu tenho 0 para tirar 9. É impossível porque é menor. O 0 vai lá no vizinho dele buscar emprestado. O 1 vai emprestar para ele. Ele era 1. Tira 1. 1 menos 1, 0. Esse 0 aqui era 0. Ganhou 1 daquilo lá e vai ficar 10. Tá bem riscadinho, né? Bem estranho. Mas aqui é um 10, tá? 10 menos 9, 1. 9, 10. 10 menos 9, 1. E o 0 menos 0, 0. Agora eu tenho 13, terminei minha conta, sobrou 13, resto. Eu quero continuar, vírgula, 0. Agora eu tenho 130 para dividir por 14. Então, eu tô dividindo 130, vendo a tabuada. 112, 126. Posso usar o 126? Posso. Ele não passou de 130, então eu vou usar esse daqui. Qual foi o número que eu multipliquei por 14? Foi o 9 que eu multipliquei por 14, que cheguei no número 126. Então, traz esse 9 para cá. Multiplica 9 vezes 14 e põe o resultado aqui. Eu tenho na tabuada 9 vezes 14, 14 vezes 9 ou 9 vezes 14, 126. Tá lá na tabuada. Sinal de menos e faz a subtração. Não dá para eu subtrair porque 0 é menor que 6. Eu vou buscar emprestado. O 0 vai lá no 3. O 3, ele era 3. Ele tira 1, vai ficar 2. O 0, que era 0, ele ganha 1 de uma dezena de lá, ficou 10. Agora eu tenho 10 menos 6. Conta 6, 7, 8, 9, 10. Qual foi a diferença? 4. 10 menos 6, 4. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Agora eu tenho 4, ainda tenho o resto. E tenho que dividir 4 por 14. Não dá porque 4 é menor. Coloco 0. Vou só botar 0 porque eu já usei a vírgula aqui antes. Agora eu tenho 40. Vou lá na minha tabuada. Eu tenho 28 e 42. Posso usar o 42? Não, porque passou. Então, eu vou usar esse aqui, esse cálculo aqui que deu 28. Qual foi o número que eu multipliquei por 14 que eu cheguei nesse 28? Numeral 2. Então, ele vem para cá. Agora, eu multiplico 2 vezes 14 e ponho o resultado aqui. Quanto que é 2 vezes 14? Eu tenho na tabuada. 14 vezes 2 ou 2 vezes 14 é 28. Então, 2 vezes 14, 28. Sinal de subtração e continha de menos, tracinho. Vamos buscar emprestado, porque 0 não tira 8, é menor. Ele vai lá no 4. Eu tinha 4, eu tiro 1, vai ficar 3. Aqui era 0, ganhou 1 de lá aqui de uma dezena, ficou 10. Agora eu tenho 10 menos 8. Quanto que é 10 menos 8? 2, 8, 9, 10. 10 menos 8, 2. 3 menos 2, eu tenho 3, tiro 2, 1. Já tenho duas casas decimais, vou parar. Se eu quisesse continuar, eu poderia continuar, mas eu não quero, vou parar aqui em duas casas. Pronto. Muito bem, então vamos agora à próxima continha, que é essa 951 dividido por 12. Faz a tabuada, dá pausa no vídeo, que aí você vai fazendo junto comigo, tá bom? Então, vamos lá, nós vamos fazer a divisão. Eu tenho 951 dividido por 12. Você vai olhar lá o 9, não dá porque é menor que 12, então eu junto com 5. Eu tenho 95 dividido por 12.
95, eu vou lá na minha tabuada, tô dividindo 95, vem na tabuada, eu tenho 60, 72, 84, 96, 96 passou, é maior, então eu vou aqui no 84. Aí eu observo qual foi o número que eu multipliquei por 12, que eu cheguei nesse 84, foi o 7, então coloca o 7 aqui. Agora você multiplica 7 vezes 12 e coloca o resultado aqui. Muito bem, 7 vezes 12 vai ser 12 vezes 7, ou 7 vezes 12, 84. Então, coloca o 84 aqui embaixo. Agora é só subtrair. Eu tenho 95 menos 84. 5 menos 4, 1. 9 menos 8, 1. Muito bem, tenho 11. Falta dividir o numeral 1. Desce esse 1, coloca na frente do outro 1. Agora eu tenho 111. Vem para a tabuada. Eu estou dividindo 111. 96, 108. Então, vai ser o 108. Qual o número que eu multipliquei por 12 que eu cheguei em 108? Foi o número 9. Então, esse 9 vem pra cá. Agora, multiplica 9 vezes 12 e coloca o resultado aqui embaixo. 9 vezes 12 ou 12 vezes 9. Olha lá, na minha tabuada tem 12 vezes 9 ou 9 vezes 12, 108. Coloque aqui embaixo e fazemos a subtração. 1 não dá para tirar 8, porque 1 é menor que 8. Então, eu vou buscar emprestado. Esse 1 vai lá no outro 1. Ou esse aqui, que era 1, tira 1, fica 0. Esse aqui era 1, ganhou 1 de lá, que foi de dezena, ficou 11. Agora, eu tenho 11 menos 8. Conta de 8 até 11. 8, 9, 10, 11. Então, 11 menos 8, 3. 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. Terminei minha conta. Já dividi até 1. Mas sobrou o resto. Então, eu vou continuar. Vírgula, 0. Eu tenho 30 dividido por 12. Vou na tabuada, tô dividindo 30. Vou achar aqui, então, 30. Eu tenho 24, 36. 36 já passou de 30. Então, se o 36 passou, eu vou ficar com essa multiplicação do 24. Qual foi o número que eu multipliquei por 12, que eu cheguei em 24? O número 2. Coloco o 2 aqui. Agora, multiplica 2 vezes 12 e põe o resultado aqui. 2 vezes 12, olha lá, 12 vezes 2 ou 2 vezes 12, 24. Põe o resultado aqui embaixo. Subtrai. De novo, 0 não tira 4, tem que buscar emprestado. O 0 vai lá no 4, vai lá na casa do 3 e busca o emprestado. Eu tinha 3. Eu tiro 1 do 3, vai ficar quanto? 2. Eu tinha 3. 3, eu tirei 1, 2. Aqui eu tinha um 0, eu ganhei 1 de uma dezena, eu tenho quanto? 10. Então, agora vai ficar 10 menos 4, é só contar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu quanto? 6. 10 menos 4, 6. 2, não é mais o 3, é o 2. 2 menos 2, 0. Eu fiz com uma vírgula. Eu quero, aliás, uma casa após a vírgula. Eu quero colocar mais uma casa. Então, se eu já usei a vírgula uma vez, agora é só colocar o 0. Vai ficar 60 dividido por 12. Eu vou lá na minha tabuada. Olha aqui, eu tenho 60. Então, é só usar essa multiplicação. Qual foi o número que eu multipliquei por 12, que eu cheguei em 60? Foi o número 5. Então, esse número vem pra cá. Multiplica 5 vezes 12 e põe o resultado aqui embaixo. Então, eu multiplico 5 vezes 12, eu já tenho na tabuada. 5 vezes 12 ou 12 vezes 5, 60. 60 menos 60, agora é só subtrair. 0. Terminamos. A próxima continha, 973 dividido por 18. Vamos fazer o mesmo processo. Eu vou lá, 9 não dá para dividir por 18. Primeiro você vai fazer sua tabuada. Quando você terminar sua tabuada, você dá pausa no seu vídeo, aí você vem para responder, tá bom? Então, vamos lá. 973. 9 não dá para dividir. Eu vou juntar o 9 e o 7. Eu tenho 97 dividido por 18. Tô dividindo 97. Você vai procurar 90, 108. 108 passou, então eu vou ficar com essa multiplicação de 90. O número que eu multipliquei por 18 para chegar em 90 foi o 5. Então, é ele que eu vou usar aqui. Coloco o 5. Agora, multiplica 5 vezes 18 e coloca o resultado de baixo. Eu tenho aqui, ó, 18 vezes 5 ou 5 vezes 18 é 90. Então, 5 vezes 18, 90. 97 menos 90 agora. 7 menos 0, 7. 9 menos 9, 0. Agora, eu vou dividir o último numeral. Desce ele,
coloca na frente do 7. Eu tenho 73 para dividir por 18. Então, estou dividindo 73. Vem na tabuada. Eu tenho 90, 72. Posso usar o 72? Eu estou dividindo 73. Posso usar o 72. Por quê? Porque não pode passar de 73. E 72 é menor. Qual foi o número que eu multipliquei por 18 que eu cheguei nesse 72? Foi o 4. Então, coloco o 4 aqui. 4 vezes 18, coloca aqui. Então, quanto que é 4 vezes 18? Olha na tabuada. 4 vezes 18 ou 18 vezes 4 é 72. 4 vezes 18, 72. Agora é só subtrair. Sinalzinho, tracinho. 3 menos 2, 1. 7 menos 7, 0. Agora eu terminei minha conta e sobrou 1. Para eu continuar, o que eu faço? Vírgula, 0. Agora eu tenho 10. 10 dividido por 18. Imagine que você tem 10 chicletes, você quer dividir entre 18 colegas da sua sala. Vai ser possível? Não, não será possível. Por quê? Porque 10 é menor que 18. Então, se eu pegar 10 chicletes e dividir por 18, eles vão ganhar 1? Não, não vai dar nenhum chiclete para cada um, vai dar 0. Então, 10 dividido por 18, 0. Como eu já coloquei a vírgula, agora é só acrescentar mais 0. Agora eu tenho 100 dividido por 18. 100 vem na tabuada. 108 passou. 90, 108. 108 passou, então eu vou usar o 90. Qual foi o número que eu multipliquei por 18 que eu cheguei em 90? Número 5. Então, ele vem para cá. Agora, multiplica 5 vezes 18 e põe o resultado aqui. Aqui na tabuada, 18 vezes 5 ou 5 vezes 18 é 90. Então, 5 vezes 18, 90. Olha o alinhamento. Unidade, dezena, centena. Vai sobrar 1. 100 menos 90. Vou fazer 0 menos 0, 0. 0 não dá para tirar 9 porque é menor, então ele vai buscar emprestado. Ele vai lá no 1. Eu tinha 1, tiro 1 para dar para cá, vou ficar com 0. Esse aqui era 0. Ele ganhou 1 de lá, ele vai ficar 10. Então, eu tenho 10 menos 9. É 1 e 0. Prontinho. Eu vou tentar fazer uma aqui a caneta, ver se dá, tá bom? Pra você enxergar. Nós vamos agora fazer divisão número a número, certo? Eu tenho 194 dividido por 14. Primeiro você vai fazer sua tabadinha de 14, porque a divisão é por 14. Dá pausa no vídeo. Aí a gente continua agora. Eu tenho 1, não dá, então eu vou juntar o 1 e o 9. Agora eu tenho 19 para me dividir por 14. Então, eu venho na minha tabuada, 19, eu tô dividindo em 19. Então, eu olho aqui, 14, 28, 28 não dá. Então, eu tenho que ir aqui, no 14. Qual o número que eu multipliquei por 14 que eu cheguei em 14? Numeral 1. Então, você vai colocar o 1 aqui. Agora, você multiplica 1 vezes 14 e coloca o resultado aqui. Eu tenho lá na tabuada já. 1 vezes 14 é 14 vezes 1. 1 vezes 14 é 14. Então, 1 vezes 14, 14. Agora, você vai fazer a subtração. Eu tenho 19 menos 14. Aí, você vai fazer a subtração. 9 menos 4, 5. 1 menos 1, 0. Sobrou 5. Agora, eu vou dividir o número seguinte, que é o 4. Traz esse número, desce ele. Você tem agora 54, certo? 54 você vai dividir por 14. Aí você vem na tabuada, tô dividindo 54. 42, 56. 56 passou, não passou? Então você vem aqui no 42. Qual o número que eu multipliquei por 14 que eu cheguei no 42? Número 3. Traz o 3 para cá. Certo? Então agora eu tenho 3 vezes 14 e vou colocar o resultado aqui embaixo. Aí agora você multiplicou 3 vezes 14, olha aqui, 14 vezes 3, ou 3 vezes 14, 42. Então, coloca 42 aqui embaixo. Sinal de menos, continha. Agora é só fazer a subtração. 4 menos 2, 2. 5 menos 4, 1. Pronto, terminei de fazer minha divisão, sobrou 12. Eu quero continuar. O que eu faço? Vírgula, eu quero continuar porque tem sobra. Então, vírgula e 0.
Agora eu tenho 120 para dividir por 14. Eu venho na tabuada, 120 que eu estou dividindo. Aí eu venho 84, 98, 112, 126. 126 não dá, que é maior, passou. Então eu vou usar o 112, não é isso? Agora, no 112, qual foi o número que eu multipliquei por 14 que eu cheguei no 112? Eu multipliquei o 8. Então, coloca lá. Colocou o 8, agora multiplica 8 vezes 14 e põe o resultado aqui. 8 vezes 14, olha aqui na tabuada. 14 vezes 8, 8 vezes 14 é 112. Então, você vai colocar 8 vezes 14 é 112. Coloca aqui, sinalzinho e faz a subtração, tá bom? 0 não dá para tirar 2 porque 0 é menor que 2. Vai buscar emprestado. O 2 tira 1, ele vai ficar sendo 1. O 0, ele era 0, ganhou 1 de lá, ele vai ficar sendo 10, ok? Agora, 10 menos 2. Para eu saber a diferença, eu conto do menor para o maior. Então, eu conto de 2 até chegar em 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu quanto? 8. Aí, 10 menos 2, 8. Agora, 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Já usei a vírgula uma vez, então agora é só usar o 0. Eu tenho 80 agora. 80 para dividir por 14. Aí eu venho aqui, 70, 84. 84 passou, então eu vou usar o 70, certo? Qual o número que eu multipliquei por 14 que eu cheguei em 70? Foi o número 5. O 5 fica aqui. Então, 14 vezes 5. Agora eu vou multiplicar. 5 vezes 14 é a mesma coisa de 14 vezes 5 ou 5 vezes 14, que vai dar 70. Então, 5 vezes 14, 70. Diminui. 80 menos 70, 0. 8 menos 7, 1. Pronto. Duas vírgulas, aliás, duas casas após a vírgula. Muito bem, eu vou usar esse espaço aqui da minha folha para eu aproveitar a tabuadinha lá de cima, tá bom? Faz bem organizadinho no seu caderno. Eu tenho 288 dividido por 17. Vou dividir número a número novamente. Já tenho a tabuada de 17 que eu fiz na continha anterior, certo? 2 não dá para dividir, porque ele é menor do que 17, então eu vou juntar. Eu tenho 28. Aí eu vou na tabuada. 17, 34. 34 já é maior que 28, então eu não posso usar esse aqui. Eu vou usar a de 17, a multiplicação que está de 17. Então, qual foi o número que eu multipliquei por 17, que eu cheguei em 17? Foi o número 1. Ele vem para cá. Agora, você multiplica 1 vezes 17 e põe o resultado aqui. Eu tenho na tabuada. 1 vezes 17 é 17. Então, 1 vezes 17, 17. Agora é só subtrair. 28 menos 17. 8 menos 7, 1. 2 menos 1, 1. Muito bem, agora eu vou dividir o último numeral, que é o numeral 8. Faço uma vírgulazinha, porque eu tô fazendo ele. Desce ele, fica na frente do 11. Ficou agora 118. Eu vou dividir 118 por 17. Aí eu venho na minha tabuada. 118, eu tenho que achar um número mais próximo que não passe. Tenho 102, 119. Eu tenho 118. Posso usar o 119? Posso não, porque o 119 passou. Tem que ser até 118. Então, 119 é muito. Eu vou usar essa multiplicação aqui anterior, que é a de 102. Qual foi o número que eu multipliquei por 17 que eu cheguei nesse 102? Foi o número 6. Ele vem para cá. Agora eu multiplico 6 vezes 17. Coloco o resultado aqui embaixo. Eu já tenho lá na minha tabuada, ó. 17 vezes 6, ou 6 vezes 17, é 102. Então, quando eu fizer a multiplicação 6 vezes 17, 102. Agora é só subtrair normalmente. 8 tira 2 fica 6. 1 menos 0, 1. 0 menos 0, ou 1 menos 1, 0. Agora eu tenho 16, terminei minha continha, mas sobrou o resto. Eu quero continuar ela. O que eu faço? Vírgula, 0. Agora eu tenho 160 para dividir por 17. 160, eu vou na minha tabuada.
136, 153. Posso usar o 153? Aqui é 160. Então, posso tranquilamente, porque 153 é menor. Qual o número que eu multipliquei por 17 que eu cheguei nele? Foi o número 9. Esse número é o que vem para cá. Então, agora você multiplica 9 vezes 17 e põe o resultado aqui. Então, eu tenho lá 17 vezes 9 ou 9 vezes 17 é 153. 9 vezes 17, 153. Agora é só fazer a subtração. Sinal de menos, tracinho. 0 não tira 3 porque é menor, então eu vou buscar emprestado. O 6 tira 1 por 3, ele vai ficar 5. O 0 ganhou 1 lá do 6, vai ficar 10. Então, 10 menos 3, 7. Como que eu sei? Conta de 3, que é o menor até 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu quanto de diferença? 7. 5, 6, 7. Então, deu 7. 5 menos 5, 0. 1 menos 1, 0. Ainda tem resto. Posso continuar. Como eu já usei a vírgula uma vez, então agora eu não ponho mais vírgula, só ponho o 0. Agora eu tenho 70 dividido por 17. Eu venho na minha tabuada. 68, 85. 85 já passou. Então, eu vou usar a multiplicação que vem antes dele, que é a do 68. Qual foi o número que eu multipliquei por 17, que eu cheguei em 68? Foi o número 4. Então, é ele que vem para cá. Agora, eu multiplico 4 vezes 17 e ponho o resultado aqui. Então, 17 vezes 4, ou 4 vezes 17, é 68. 4 vezes 17, 68. Coloca embaixo e faz a subtração. 0 não tira 8 porque é menor, vai buscar emprestado. O 7, quando tira 1 para o 0, vai ficar 6. O 0, ele era 0, ele ganha 1, vai ficar 10, isso mesmo. Agora eu tenho 10 menos 8. Eu quero saber a diferença que tem de um número maior para um número menor. Conta do número menor até chegar no maior que você sabe. A diferença é o que deu entre eles dois. Então, eu tenho 8. 10 menos 8, 8, 9, 10. Então, vai dar, a diferença é 2. 6 menos 6, 0. Terminamos as nossas continhas. Essa já é a penúltima continha. 568 dividido por 17. Fazemos primeiro a nossa tabuada, certo? De 17. Aí eu vou dividir número por número. Número 5 não dá para dividir por 17, porque ele é menor. Então, eu vou juntar com 6. Agora, eu tenho 56 dividido por 17. Eu estou dividindo 56. Eu venho na tabuada, então. Eu tenho 51, 68. Qual que vai dar? 68 passou de 56. Não pode ser ele, então. Então, eu vou usar essa multiplicação aqui do 51. Qual foi o número que eu multipliquei por 17 que eu cheguei no 51? Foi o número 3. Esse número, ele vem aqui, porque eu vou multiplicar de novo. Então, agora você multiplica 3 vezes 17 e coloca o resultado aqui. 3 vezes 17 ou 17 vezes 3 é 51. Então, multiplico 3 vezes 17, 51. Lembrando que eu tenho isso na minha tabuada. Agora, colocou debaixo do 56, coloca o sinalzinho de menos e faz a subtração. Agora, eu tenho 6 menos 1, 5. 5 menos 5, 0. Agora, eu vou dividir o último numeral, que é o 8. Desce esse numeral, faz a setinha, ó. Ele já desce no lugar certinho dele ficar. Ele vai ficar 58. Eu vou dividir 58 por 17. Eu tenho 58, eu vou na minha tabuada. 58. Então, aqui eu tenho 68, 51. 68 passou de 58. Então, não pode ser ele. Se não pode ser ele, eu volto. Vai ser quem? Essa multiplicação do 51. Qual foi o número que eu multipliquei por 17 que eu cheguei em 51? Foi o número 3, novamente. Então, coloco o 3 novamente. Agora, eu multiplico 3 vezes 17 e ponho o resultado aqui. Eu tenho a multiplicação aqui, ó, já o resultado. 17 vezes 3 ou 3 vezes 17 é 51. 3 vezes 17, 51. Sinal de menos, tracinho, faz a subtração. 8 menos 1, 7. Eu tenho 8, tira 1, fica 7. 5 menos 5, 0. Eu terminei minha conta, porque eu dividi o último número, já desci ele, mas sobrou resto. Então, eu quero continuar. O que eu faço? Vírgula, 0. Então, agora eu tenho 70. Eu vou lá na minha tabuada. Eu estou dividindo 70 por 17.
Então, vou na tabuada. Eu tenho 51, 68, 85. 85 passou. Então, eu não posso usar essa multiplicação. Vou usar a que vem anterior a ela, 68. É menor que 70, então pode ser essa. Qual foi o número que eu multipliquei por 17 que eu cheguei em 68? Foi o número 4. Então, vai ser ele que vem pra cá. Agora, você multiplica 4 vezes 17 e põe o resultado aqui. Eu vou na tabuada que a tabuada me dá. 17 vezes 4 ou 4 vezes 17, 68. Então, multiplico 4 vezes 17, 68. Tracinho, sinal de subtração. Vou buscar emprestado, porque o 0 não tira 8, é menor. Então, como é subtração, o 0 não tira 8, eu vou buscar emprestado. Ele vai lá no 7. O 7, quando tira 1 dele, vai ficar 6. O 0, ele era 0, ele ganhou 1 de uma dezena, ele ficou sendo 10. 10 menos 8. É só você contar a diferença que tem de 8 para 10. 8, 9, 10. Então, 10 menos 8, 2. 6 menos 6, 0. Muito bem. Ainda tem resto. E eu só tenho uma casa após a vírgula. Eu sempre uso fazer pelo menos com 2 casas após a vírgula. Então, eu quero continuar. Eu vou colocar só o 0, porque eu já usei vírgula uma vez, agora é só acrescentando o 0 aos resultados. Eu tenho 20 para dividir por 17. Eu venho na tabuada. 20. Eu tenho 17, 34. 34 passou, é maior que 20. Então, eu vou ficar nessa multiplicação aqui do 17. Qual foi o número que eu multipliquei por 17 que eu cheguei nesse número? 17. Foi o 1. Então, ele vem pra cá. Multiplica 1 vezes 17 e põe o resultado aqui. Então, eu vou na tabuada. Quanto que é 1 vezes 17? Ou 17 vezes 1? 17. Aí, eu faço a multiplicação. 1 vezes 17 é 17. Coloco aqui embaixo e vou subtrair. 0 não tira 7, porque 0 é menor que 7. Então, ele vai lá no 2 e busca emprestado. O 2, ele era 2. Tira 1, ele vai... Opa, mostrando o dedo errado. Ele era 2. Tira o 1, vai ficar 1. Aqui eu tinha 0. Eu ganhei 1 de lá, vou ficar com 10. Então, agora eu tenho 10 menos 7. Então, eu conto de 7 a 10. 7, 8, 9, 10. Qual foi a diferença que tem do número menor para o maior? Isso mesmo, 3. 10 menos 7, 3. 1 menos 1, 0. Tenho 2 casas decimais e terminei aqui, ok? Vou fazer a outra continha de divisão aqui do lado. Vamos ver o passo a passo para a gente realizar as operações. Primeira continha, 897 dividido por 12, você vai fazer a tabuada de 12. Dá um pause agora no seu vídeo e faz a tabuadinha, que aí você vai respondendo junto comigo, tá bom? Então, agora, primeiro fizemos a tabuada. Agora, deu pausa, agora vamos continuar. Nós vamos agora dividir número a número. O 8 não dá para dividir por 12, porque ele é menor. Então, eu vou juntar com 9. Eu tenho 89 dividido por 12. Aí, eu venho lá na minha tabuada, eu tô dividindo 89. Aonde que eu tenho um número que não passe de 89? Pode ser igual ou menor. Eu tenho 84, não é isso? Então, 84, qual foi o número que eu multipliquei por 12 que eu cheguei em 84? 12 vezes 7. Então, você vai pegar o 7 que eu achei e vai colocar aqui. Agora, multiplica. 7 vezes 12. 12 vezes 7 ou 7 vezes 12 é 84. Coloca debaixo do 89. 89, 84. Sinal de menos, tracinho, e vai fazer a subtração, normal. 9 menos 4, 5. 8 menos 8, 0. Falta eu dividir um número, que é o 7. Faz uma setinha e desce esse 7 para frente do 5. Agora você tem 57. Olhe na sua tabuada, você vai dividir 57 por 12. 57, eu tenho 60, é maior, então não posso usar. E 48, 48 eu posso. Então, 48, qual foi o número que eu multipliquei por 12 que eu cheguei em 48? 4. Então, você vai colocar esse 4 aqui. Agora, você vai fazer a multiplicação. 4 vezes 12, quanto que é 4 vezes 12 ou 12 vezes 4? 48, tá lá na tabuada. Pega esse resultado, 4 vezes 12, 48, coloca aqui embaixo. Sinal de menos e faz a subtração. Aqui você vai tirar 7 menos 8. Não é possível fazer, porque ele é menor. O 7 vai buscar emprestado lá no 5.
O 5, ele era 5. Eu tiro 1 dele, ele fica 4. O 7, ele era 7. Ele ganhou 1 que veio de lá de dezena, ele ficou sendo 17. Então, aqui agora eu tenho 4 e aqui eu tenho 17. 17 menos 8. Eu quero saber a diferença de um número maior para um número menor. Conta do número maior até o menor que você consegue saber. 17 menos 8. Você conta 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Deu o quê? 9. Então, 17 menos 8, 9. 4 menos 4, 0. Vai dando pausa no seu vídeo e vai fazendo junto comigo. Agora, você terminou a divisão e sobrou o resto. Sobrou 9. Eu quero continuar a minha divisão. Até, no mínimo, 2 casas aqui. Depois de quem? Vírgula, 0. Terminei de dividir, coloca vírgula, coloca 0. Quando sobra resto? Agora, você tem 90. Você vem para a tabuada. Eu vou dividir 90 por 12. Vem para a tabuada. Eu tenho 84, 96. 96 é possível? Não, ele é maior. Então, você vai lá nesse aqui do 84. Qual foi o número que nós multiplicamos por 12 que chegamos ao 84? 7. Traz o 7 para cá. Agora, eu tenho 7 vezes 12. Vai multiplicar 7 vezes 12 e coloca o resultado aqui. Quanto que é 7 vezes 12? Olha na tabuada. 12 vezes 7 ou 7 vezes 12, 84. Coloca o resultado debaixo do 90 e vai fazer a subtração. Sinal de menos, tracinho. Subtração. 7, 0 não tira 4, porque o 0 é menor. Ele vai lá no 9 buscar emprestado. O 9, quando tira 1, ele vai ficar sendo 8. O 0, ele ganhou 1 que veio em forma de dezena, ele ficou sendo 10. Agora eu tenho 10 menos 4. Conta de 4 até 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu 6. Então, 10 menos 4, 6. 8 menos 8, 0. Agora, eu tenho uma casa. Eu quero fazer pelo menos 2 casas decimais após a vírgula. Então, eu já usei a vírgula uma vez, não uso mais. Só é colocar o 0. Porque quando acaba aqui, eu coloco vírgula e 0. Agora, já não preciso mais colocar a vírgula, porque eu já tenho. Então, só acrescento o 0 quando você terminou de fazer a divisão do último numeral. Agora, você colocou o 0, você tem 60. Você vai lá na tabuada. Qual? Aqui, ó. 60 eu tenho, exato. E qual foi o número que eu multipliquei por 12 que eu cheguei em 60? 12 vezes 5. Então, coloca esse 5 aqui. Agora, você tem 5 vezes 12 e vai colocar o resultado aqui embaixo. 5 vezes 12, tá lá na tabuada. 12 vezes 5 ou 5 vezes 12 é 60. Então, coloca o resultado aqui embaixo e subtrai. 0 menos 0, 6 menos 6. Terceira continha. 791 dividido por 14. Faz a tabuadinha de 14. Vou colocar o resultado aqui e você dá pausa e vai fazer a mesma coisa. Pronto. Tabuadinha feita. Agora a gente vai fazer a divisão. 7 não dá para dividir por 14 porque é menor. Então, eu vou juntar ele com 9. Então, eu tenho 79. Vai na sua tabuada. Eu estou dividindo 79 por 14. Eu preciso achar um número menor que 79. Eu tenho 70 e 84. O 84 passou de 79, então eu vou usar o 70. O número que eu multipliquei por 14 para chegar a 70, qual foi? O 5. Então, você vai trazer esse 5 para cá. Agora, você faz a multiplicação. Daqui por aqui, por esse daqui, para poder botar o resultado aqui. 5 vezes 14, tem lá na tabuada. 5 vezes 14, 14 vezes 5, 70. Coloca debaixo do 9. Então, agora eu tenho 79 menos 70. Sinal de menos, tracinho. 9 menos 0, 9. 7 menos 7, 0. Agora, eu vou dividir o último numeral, que é o numeral 1. Desce ele vai ficar na frente do 9. Agora, eu tenho 91. Você tá dividindo 91 por 14 agora. Você vai lá na sua tabuada. Eu tenho 84, 98. 98 passou. Eu só posso ir até o 91. Então, eu vou usar o 84. Qual o número que eu multipliquei por 14 que eu cheguei em 84? Foi o numeral 6. Esse 6, então, é o que vem aqui. É o primeiro passo que eu tenho que fazer. É esse aqui. Agora, multiplica 6 vezes 14 e coloca o resultado aqui. 6 vezes 14.
6 vezes 14, ou 14 vezes 6, é 84. Então, eu já tenho na tabuada, só é colocar debaixo aqui. 6 vezes 14, 84. Faz a subtração. Tracinho, subtração. Agora eu tenho 1, não dá para tirar 4, porque 1 é menor que 4. Ele vai lá no 9 e vai buscar emprestado. O 9, quando tira 1 para cá, ele vai ficar sendo 8. E o 1, ele era 1. Ele ganhou 1 de uma dezena aqui do lado, ele vai ficar sendo 11. Agora eu tenho 11 menos 4. Conta do número menor até o maior, que eu sei a diferença de um número grande para um pequeno. Então, eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deu quanto? 7. Então, 11 menos 4, 7. 8 menos 8, 0. Terminei de fazer minha divisão, mas sobrou o resto. Eu quero continuar, pelo menos 2 casas. O que eu faço? Vírgula, 0. Agora, eu tenho 70. Olha aqui na minha tabuada. Eu tenho 70 para dividir por 14. Então, eu tenho 70 aqui. Eu venho na tabuada, eu tenho 70 exato. Qual foi o número que eu multipliquei e cheguei nesse 70? O numeral 5. Faz a multiplicação. 5 vezes 14, coloca o resultado. Quanto que é 5 vezes 14? Lá na nossa tabuada, 14 vezes 5. 5 vezes 14 é 70. Coloca o 70 debaixo do outro 70. Menos, e faz a subtração. 0, 7 menos 7, 0. Prontinho. Segunda continha, você vai copiar ela, 236 por 19. Faz a tabuadinha de 19 aqui do lado. 19 vezes 1 até 19 vezes 9. Dá pause no seu vídeo e aí a gente continua para você ir fazendo junto comigo. Então, vamos lá. Eu vou dividir 23 por 19. Por que 23? Porque o 2 é menor. O 2 não dá para fazer sozinho por 19. Então, eu vou juntar com 3 e eu tenho 23. 23 dividido por 19. Eu vou lá na tabuada, 23. 38 é maior, então não dá. Então, eu vou no 19. Porque tem que ser menor que 23. 19. Qual o número que eu multipliquei por 19, que eu cheguei em 19? Número 1. Então, você vai pegar esse número que você achou lá e vai colocar aqui. Agora, multiplica. 1 vezes 19. Tá lá na sua tabuada. 19 vezes 1 ou 1 vezes 19 é 19. Então, você multiplicou 1 vezes 19. Toda vez que achou, você vai fazer a multiplicação desse número daqui com esse daqui. 1 vezes 19 é igual a 19. Coloca o resultado debaixo do número que você está dividindo. Tracinho, sinal de menos e vamos fazer a subtração. 3 não dá para tirar 9, porque 3 é menor que 9. O 3 vai lá no 2 buscar emprestado. O 2, ele era 2, eu tiro 1, fica 1. O 3, ele era 3 e ele ganhou uma dezena daquilo lá, ele ficou sendo 13. Agora eu tenho 13 menos 9. Então, você conta do menor para o maior, a diferença do número maior para o número menor. Então, você conta 9, 10, 11, 12, 13. 13 menos 9, então, deu 4. 3 menos 9, 4. 1 menos 1, 0. Vai dando pause no vídeo, vê eu fazendo, pausa aquele pedacinho, aí você copia, aí você continua o vídeo, tá bom? Agora eu tenho 4 para dividir, mas ainda falta um número, que eu dividi 23, falta o número 6. Você vai descer esse numeral e colocar ele na frente do 4. Ó, na hora que eu desço, ele já fica aí na frente. Tenho 46 agora. Agora eu vou dividir 46 por 19. Você vai lá na sua tabuada. Eu tenho 19, 38, 57. O 57 passou, não pode passar de 46. Eu tô dividindo 46. Então, você vai aqui, ó. Qual número deu 38? Qual o número que eu multipliquei por 19 para chegar nesse número 38? Foi o número 2. Então, coloco 2 aqui. Agora vou fazer a multiplicação. 2 vezes 19 e colocar o resultado aqui. 2 vezes 19 eu tenho na minha tabuada. 19 vezes 2 ou 2 vezes 19 é 38. Então, 2 vezes 19, 38. Se eu multipliquei, coloquei o resultado, agora é só fazer a subtração. Sinal de menos e tracinho. Aí eu vou fazer a subtração. 6 não tira 8 porque 6 é menor. Então, 6 vai buscar emprestado. Ele vai lá no 4. O 4, quando tira 1, vai ficar sendo 3. Deixa eu fazer de azul que fica melhor para visualizar.
O 4 tirou 1, vai ficar sendo 3. E o 6, ele era 6, ele ganhou uma dezena de lá, ele ficou sendo 16. O 1 tá bem apagado, mas tá pra ver. Agora eu tenho 16 menos 8. Agora você conta o número maior para o menor até chegar no maior, que você sabe quanto que dá. 16 menos 8. 16, perdão, do menor. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Deu quanto? 8, 5, 6, 7, 8. Então, 16 menos 8, 8. 3 menos 3, 0. Terminei minha conta, ó. Fiz o 23 e depois o 6. Finalizou. Mas sobrou o resto, sobrou 8. O que você vai fazer? Vírgula, 0. Vou fazer pelo menos mais 2 casas decimais após a vírgula. Então, primeira casa eu vou fazer agora com a divisão de 80. Você vai na tabuada. Cadê? Eu tenho 76, 95. 95 passou. Não pode. Então, pode o 76. Vai lá e multiplica. Perdão. 76. Qual foi o número que eu multipliquei por 19 que eu cheguei em 76? 4. Coloca esse 4 aqui. E esse coisa que eu fiz vai atrapalhar. Coloca o 4 aqui. Multiplica. 4 vezes 19 e põe o resultado aqui. Então, 4 vezes 19 eu tenho na tabuada. 4 vezes 19, ou 19 vezes 4 deu 76. Coloca embaixo do 80 e subtrai. De novo, eu tenho que buscar emprestado, ó. 0 não tira 6 porque é menor. Ele vai lá no 8. O 8, quando eu tiro o 1 dele, ele vai ficar sendo 7. O 0 ganhou 1, ele era 0. Ganhou 1 da lá, ele ficou sendo 10. Agora eu tenho 10 menos 6. 6, 7, 8, 9, 10. 4. Então, 10 menos 6, 4. Olha o alinhamento. 7 menos 7, 0. Fiz uma casa, quero fazer mais uma casa. Pelo menos 2 casas após a vírgula. Já usei a vírgula uma vez, então agora basta colocar 0. 40. Você vai olhar lá na tabuada. Eu tenho 57 e tenho 38. 57 é maior do que 40, eu tô dividindo a 40, então eu tenho que usar o 38. Qual o número que eu multipliquei por 19 que eu cheguei a 38? 2. Coloque o 2 aqui. Agora você tem 42 dividido por 19. Aí você vai lá. Perdão, 40. Ai, gente, esquece. Agora você tem 2 vezes 19 e vai colocar o resultado aqui. Porque eu tô multiplicando agora. 2 vezes 19 ou 19 vezes 2 vai ser 38. Tá lá na minha tabuada. O resultado de 2 vezes 19 é 38. Coloca debaixo e faz a subtração. Novamente, igual a gente fez lá em cima, pegando emprestado. 0 não tira 8, ele vai lá no 4 e busca emprestado. O 4 tira 1, então 4 tira 1 fica 3. Aí ele foi e deu 1 pro 0. Ele era 0, ele ganhou 1 com forma de dezena, ficou 10. 10 menos 8, 2, 8, 9, 10, 2. E 3 menos 3, 0. Pronto, tenho 2 casas após a vírgula, ok? Agora nós vamos para a terceira. 546 vezes 15. Começo multiplicando o primeiro algarismo. Então, eu esqueço 1 e vou multiplicar esse por todos os outros. Então, eu vou falar 5. 5 vezes 6 é 30. Eu vou colocar o 0 e o 3 vai para a casa do lado. Se eu estou multiplicando o 6, o 3 tem que vir para a casa do lado 6. 5 vezes 6, 30. Eu coloco o 0 e o 3 vai para a casa do lado. 5 vezes 4, 20. Mais 3 que foi lá para cima, 23. Então, eu vou colocar o 3 ao alinhamento e o 2 vai para a casa do lado, para eu somar. 5 vezes 6 já foi, 5 vezes 4 já foi, 5 vezes 5 é 25. Mais 2 que foi lá para cima, 27. Ó, o alinhamento, sobrou um aqui, porque aqui veio unidade, dezena e centena, e aqui nós temos unidade, dezena, centena e milhar. Não tem problema. Agora, nós vamos multiplicar o numeral 1. Eu vou fazer o risquinho para eu não me confundir aonde eu devo colocar ele. E vou começar de lá para cá. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, 5. Eu tenho 2 parcelas, agora é só eu somar. 0, 3 mais 6, 9, 7 mais 4, 11. Eu vou colocar só 1 e o outro 1 vai lá pra cima. 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. 8.190.
110 vezes 12. Então, bora lá. Eu vou fazer primeira multiplicação do 2, certo? E multiplico por todos os numerais lá de cima. Vou fazer a primeira parcela. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Terminei a multiplicação do 2, tá tudo alinhadinho, tudo certinho. Eu vou fazer a multiplicação do 1. Para eu não errar onde eu devo colocar, eu vou fazer o risquinho. Então, o 1 vai multiplicar todos os numerais também. Só que a diferença é que eu não posso mais colocar aqui, porque aqui é unidade e ele, como tá na dezena, eu tenho que começar a colocar a partir da dezena. Então, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1. Eu numerei os dois algarismos, agora eu tenho duas parcelas. O resultado da conta de multiplicação vai ser a soma das duas parcelas. Então, 0, como não está somando com nada, vai ser 0. 2 mais 0, 2. 2 mais 1, 3. E o 1 também não somou com nada. 1.320. Então, vamos lá. 326 vezes 27. Vou fazer primeiro a multiplicação do primeiro algarismo, que é o 7. Então, eu vou multiplicar ele por todos os outros lá. Vou colocar no dedo para eu não me perder. 7 vezes 6, 42. Eu vou colocar sempre o último algarismo. Então, eu coloco o 2 e o 4 vai para casa do lado. Lembrando que o número o da dezena, ele vai sempre para casa do lado. Eu multipliquei 7 vezes 6, 42, eu coloco o 2, o 4 vai para casa do lado. 7 vezes 2, 14, mais 4, 18. Eu vou colocar o 8 e o 1 vai para casa do lado. 7, aí já multipliquei 2, 3. 7 vezes 3, 21. Mais 1 que foi lá para cima, 22. O 2 tá sobrando porque ele é milhar, aqui até centena. Agora, nós vamos multiplicar o algarismo 2. Vou fazer um risquinho aqui, para você não esquecer que você não pode mais colocar aqui o resultado. Ele tem que vir para dezena. Então, vamos lá. 2 vezes 6 é 12. Eu vou colocar o último algarismo, que é o 2, e o 1 vai para casa do lado. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. 2 vezes 3, 6. Tem algum lá em cima? Não. Então, é só 2 vezes 3, 6. Se eu tenho duas parcelas, agora é só eu somar essas parcelas. 2. 8 mais 2 é 10. O 10 eu vou colocar só o 0 e o 1 vai para casa do lado. 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. 2 mais 6, 8.808. Vou começar com a multiplicação do primeiro algarismo, 104 vezes 19. Vamos começar com 9. 9 vezes 4, 36. Você vai colocar o 6 e o 3 vai para casa do lado, para somar. 9 vezes 0 é 0. Todo número multiplicado por 0 é 0. 9 vezes 0, 0. Mais 3 lá de cima, 3. 9 vezes 1, 9. Agora, nós vamos multiplicar o segundo algarismo, o numeral 1. Vou fazer o tracinho para separar. Então, nós vamos multiplicar ele por todos os outros. A diferença é que ele vai começar a partir da dezena. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Multipliquei os dois algarismos, eu tenho duas parcelas. Agora é só somar e a gente tem o resultado da conta. Então, soma as duas parcelas. 6, 3 mais 4, 7, 9 mais 0, 9 e 1. Então, essa aqui deu 1.976. Essa daqui, 423 vezes 17. Então, vou começar multiplicando o algarismo 7. Então, vamos lá. Multiplicando por todos esses. 7 vezes 3, 21. Eu vou colocar o último algarismo, que é o 1. E o da dezena vai para casa do lado. 7 vezes 2, 14. Mais 2, 16. Eu vou colocar o 6 e o 1 vai para somar. 7 vezes 4, 28. Mais 1, 29. Agora, nós vamos multiplicar o numeral 1. Multiplicando por todos esses e colocando a partir da dezena. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. Eu multipliquei dois algarismos, eu tenho duas parcelas. O resultado da conta vai ser a soma das duas parcelas. 1, mais nada é 1. 6 mais 3, 9.
9 mais 2, 11. Vou colocar só o 1, o outro 1 vai lá pra cima. 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. 7.191. Muito bem, vamos lá nas correções? 234 vezes 12. Nós vamos multiplicar sempre o primeiro numeral, não é isso? Então, nós vamos agora multiplicar o 2. Esquece que eu tô mexendo com o 1 agora, porque por enquanto minha continha vai ser só com 2. E vou fazer a multiplicação normal. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Alinhando, pronto. Terminei, eu vou fazer a multiplicação agora com o numeral 1. Lembrando que, como ele é dezena, eu não posso colocar o resultado de 1 vezes 4 aqui. Eu tenho que colocar a partir daqui, porque é dezena. Eu vou fazer esse risquinho para facilitar para quem ainda tem dificuldade. Se você não tem, nem precisa fazer. Vou multiplicar o 1, começando de lá para cá, normalmente. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. Ah, mas sobrou numeral aqui. Não tem importância. Eu multipliquei o primeiro, fiz a primeira parcela. Eu multipliquei o segundo algarismo, eu tenho a segunda parcela. Quando eu tenho as duas parcelas, aí é só eu somar. Agora eu somo normal. 8 mais nada, 8. 6 mais 4, 10. Vai 1. Sempre coloco o último numeral, por isso que eu coloco 0. E o 1 vai para casa aqui. Olha onde eu tava lá. O 1 vai aqui, ó, para casa do lado, somando. Ele vem para cá porque eu estou somando essas duas parcelas e não para lá. Já terminei minha conta aqui em cima, agora é só isso aqui. 6 mais 4, 10, vai 1. 1 mais 4, 5. 5 e 3, 8. E o 2, que não tá somando nada. 2.808. A segunda é multiplicando 123 por 25. Você vai fazer a mesma coisa. 5 vezes 3, vou multiplicar primeiro o numeral 5. Então, 5 vezes 3 é 15. Eu vou colocar o último numeral, que é o 5, vai o 1. 5 vezes 2 é 10. Mais o 1 que foi lá pra cima, 11. Eu vou colocar o 1 e vai o outro lá pra cima. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. Agora, eu vou multiplicar o numeral 2. E aí, eu vou fazer o risquinho para eu não confundir e colocar no lugar errado. Então, vou sempre colocar para cá. 2 vezes 3 de lá para cá, ó, vou colocando o dedinho para poder não me perder. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Agora é só somar. Já tenho, multipliquei o primeiro, tenho a primeira parcela. Multipliquei o segundo algarismo, tenho a segunda parcela. Então, agora a minha conta é só somar aqui que eu tenho o resultado. Já terminei com isso aqui, agora é só a soma. 5, 1 mais 6, 7, 6 e 4 é 10, eu vou colocar só o 0 e vai o 1. 1 mais 2, 3, então eu tenho 3.075. Próxima, 4.320 dividido por 84. Fazemos a tabuadinha, 84 vezes 1 até 84 vezes 9. E aí a gente faz a divisão. Então, vamos lá. 43 não vai dar, porque é menor. Então, eu vou juntar o número seguinte. Agora, eu tenho 432. 432 que eu tô dividindo. Aí, eu venho aqui, ó. 420, 504, passou. É maior. Então, eu tenho que ir na outra anterior, que é menor. 420. Qual foi o número que eu multipliquei por 84, que eu cheguei em 420? Foi o número 5. Então, nós vamos colocar o número 5 lá. Agora, eu multiplico 5 vezes 84 e vou colocar o resultado. 5 vezes 84, ou 84 vezes 5, é 420. Então, 5 vezes 84, 420. Se eu coloquei lá, multipliquei, coloquei embaixo, agora é só fazer a subtração. 432 menos 420. 2 menos 0. 2, 3 menos 2. 1, 4 menos 4, 0. Diminuí as duas parcelas, sobrou 12. Agora, eu vou dividir o número seguinte, que é o 0. Traz ele para baixo. Ele vai ficar na frente. A setinha é boa demais, a dica da setinha, que a gente não erra onde colocar. Agora, eu tenho 120. Eu vou dividir 120 por 84. Então, 120. Vou procurar na minha tabuada. 84, 168. Já passou. 168 passou de 120. Então, eu vou usar
o número anterior, a tabuadinha anterior. 84. Quanto que eu multipliquei por 84? Que deu 84? 1. Então, agora eu coloco 1 aqui e multiplico. 1 vezes 84 e coloco aqui. A tabuada me dá 1 vezes 84 ou 84 vezes 1 é 84. 1 vezes 84, 84. Olha o alinhamento que eu fiz. Unidade, dezena. A centena vai ficar sem nada. Eu sempre alinho da unidade para lá. Agora nós vamos fazer a subtração. 0 não tira 4 porque é menor. O 0 vai lá no 2 e busca emprestado. O 2, quando tira 1 para cá, ele vai ficar 1. O 0, ele era 0, ganhou uma dezena, ele ficou 10. Então, agora ele consegue diminuir. Então, agora eu tenho 10 menos 4. 10 menos 4, 6. 1 não tira 8. Ele vai lá no vizinho buscar emprestado também. Aí, o 1 tira 1 para dar para o vizinho, vai ficar 0. 1 menos 1, 0. E esse 1 ganhou mais 1 aqui. E agora ele vai ficar 11. Então, agora eu tenho 11 menos 8. Sempre quando você for fazer subtração, 11 menos 8, conta 8 até 11. A diferença é o resultado. Então, se eu conto 8, 9, 10, 11. Então, 11 menos 8, 3. E 0, 0. Terminei minha conta, sobrou 36. Então, eu quero continuar porque tem resto. Vou fazer até 2 casas decimais após a vírgula. Então, eu coloco vírgula e 0. Agora, eu tenho 360. Eu vou dividir 360 por 84. 360, eu venho aqui. 336, 420. Passou. Se passou 420, eu vou para o anterior, 336, que é menor que 360. Qual o número que eu multipliquei por 84 que eu cheguei nele? Foi o número 4. Então, eu vou dividir e vai dar 4. Então, 360 dividido por 84 vai dar 4. Agora eu multiplico 4 vezes 84 e coloco aqui embaixo. Então, eu vou lá. 4 vezes 84 ou 84 vezes 4 dá 336. 4 vezes 84, 336. Sinal de menos. E agora é só a gente fazer a subtração normalmente. 0 não tira 6 porque 0 é menor que 6. Ele vai buscar emprestado. A subtração normal, gente, do jeito que a gente já sabe fazer. Só buscando emprestado. Então, eu vou lá na casa do vizinho. O 0 não tira 6, ele vai lá no vizinho pegar emprestado. Ele era 6. Quando ele tira 1, ele vai ficar sendo 5. E esse 0 era 0. Ele ganha 1 em forma de dezena, ele ficou 10. Então, agora eu tenho 10 menos 6. Ó, lembra a dica que eu dei? 10 menos 6. Conta do número menor até chegar no maior. A diferença é o resultado, 10 menos 6. Então, eu conto de 6 até 10. 6, sempre seguindo, 6. A partir do 6, não conto 6, não. 6, 7, 8, 9, 10. Deu quanto? 4. É a diferença. Eu não conto o 6, porque o 6 está entrando. Então, 10 menos 6, 4. 5 menos 3, 2. 3 menos 3, 0. Sobrou 24 e ainda sobrou. Então, eu quero continuar. Não preciso mais vírgula, porque eu já usei, basta colocar o 0. Agora, eu tenho 240. E eu venho 240 que eu tô dividindo por 84. 240, 252, maior. Já passou, então não posso nem usar essa tabuada. Vou usar a anterior a ela, que dá 168, a multiplicação. Qual foi o número que eu multipliquei por 84 que eu cheguei em 168? O 2. Agora eu vou fazer a multiplicação. 2 vezes 84 ou 84 vezes 2 é 168. Então, 2 vezes 84, 168. Agora é só a gente fazer a subtração novamente. 0 não tira 8 porque é menor. Ele vai lá no 4 emprestado. O 4 era 4. Quando ele tira 1, vai ficar 3. O 0 era 0. Ele ganhou 1 de uma dezena, ele vai ficar 10. Agora, 10 menos 8. Olha a dica. 8. Conta de 8 até 10. 8, 9, 10. Então, 10 menos 8, 2. 3 não tira 6, porque 3 é menor. Então, ele vai lá no 2 buscar emprestado. O 2, quando tira 1, eu era 2. Eu tiro 1, vai ficar 1. E esse aqui ganhou 1 de cá. Agora, eu tenho 13. 13 menos 6.
Olha a conta da diferença. Eu não sei de cabeça, conta do número menor até chegar no maior. Então, eu tenho 6 até 13. A diferença de 13 menos 6 vai ser a diferença entre o menor para o maior. Então, conto 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, deu quanto? 7. 13 menos 6, 7. Agora, 1 menos 1, 0. Ainda dava para eu continuar. Não vou continuar porque eu só quero duas casas após a vírgula. Beleza? Finalizamos essa. Quarta continha, 798 dividido por 22. Fiz a tabuadinha de 22 e vou fazer a divisão. Aqui, quando eu junto os dois primeiros numerais, 79 já dá para me dividir, porque ele fica maior do que 22. Então, eu já vou dividir 79 por 22. Então, se eu estou dividindo 79, eu venho na tabuada. Vou achar o 79 ou próximo a ele. 66, 88. 88 passou. Então, eu vou usar o 66, que está mais próximo e é menor. Aí, eu olho qual o número que eu multipliquei por 22, que eu cheguei em 66. Foi o numeral 3. Então, esse 3 vai vir para cá. Agora, você vai multiplicar 3 vezes 22 e vai colocar o resultado aqui. Eu tenho a multiplicação já aqui, ó. 3 vezes 22 ou 22 vezes 3 é 66. Então, você vai colocar aqui embaixo. Agora que você colocou alinhadinho, agora é só a gente subtrair. 9 tira 6. 9 menos 6, 3. 7 menos 6, 1. Agora eu tenho 13. E mais um número para dividir, que é o numeral 8. Faz a setinha. Esse 8, ó, para onde ele vai descer? Para frente. Então, agora eu tenho 138 dividido por 22. Eu tô dividindo 138. Eu vendo na tabuada. 110, 132, 154. Aqui passou. Se aqui passou, então eu vou usar o outro menor, que tá atrás dele. Então, se eu tenho 138, eu vou dividir uma que vai achar em 132. Qual o número que eu multipliquei por 22, que eu cheguei em 132? Foi o numeral 6. Então, já coloco ele aqui. Não esquece daqui, porque esse aqui é o resultado da sua divisão. Agora, eu multiplico 6 vezes 22 e coloco o resultado aqui. Então, eu venho aqui, ó, 22 vezes 6, ou 6 vezes 22, deu 132. Então, 6 vezes 22, 132. Pronto, multipliquei, coloquei embaixo, é só subtrair. Agora, eu vou fazer a subtração, normalmente, das duas parcelas. 8 menos 2, 6. 3 menos 3, 0. 1 menos 1, 0. Agora, eu terminei minha divisão e eu tenho o resto. Sobrou 6. Então, o que eu vou fazer? Eu quero continuar, vou fazer mais duas casas decimais após a vírgula. Então, o que eu faço? Terminei, sobrou o resto, vírgula e 0. Agora, eu tenho 60, eu venho na tabuada. 60, 66. Já passou 66, então eu posso usar? Eu não posso usar porque ele é maior. Se ele é maior, vou usar o número anterior a ele. Vai ser o 44. Mas qual o número que eu multipliquei por 22 que eu cheguei nesse 44? Foi o numeral 2. Então, esse 2 vem pra cá. Agora, multiplica 2 vezes 22 e coloca o resultado aqui. A tabuada me dá 2 vezes 22 ou 22 vezes 2, 44. 2 vezes 22, 44. Agora, é só subtrair. Sinal de menos, e fazemos a subtração. 0 não tira 4, porque 0 é menor que 4. Ele vai lá no 6 e busca emprestado. O 6, quando tira 1 para lá, vai ficar sendo 5. O 0, ele era 0, ele ganhou uma dezena, ele ficou 10. Então, agora ele vai diminuir. 10 menos 4, 6. 5 menos 4, 1. Agora, eu tenho 16. Vou continuar minha divisão. Se eu já usei a vírgula uma vez, não preciso mais. Agora, basta eu colocar o 0. Então, agora eu tenho 160. Eu venho na tabuada. 160, 154, 176. Passou o 176. Então, eu vou usar o 154, que vem anterior a ele. Qual o número que eu multipliquei que eu cheguei em 174? Foi o numeral 7. Então, esse 7 vem pra cá. Agora, eu multiplico 7 vezes 22 e coloco o resultado aqui. 7 vezes 22 ou 22 vezes 7 vai dar 154. 7 vezes 22, 154. Agora, é só fazer a subtração, normalmente. Aí, eu vou diminuir 0, tira 4.
Não dá porque 0 é menor. O que ele vai fazer? Vai buscar emprestado. Ele vai lá no 6. O 6 tira 1, vai ficar 5. O 0 era 0. Ele ganhou 1 de uma dezena, ele vai ficar 10. Então, agora eu tenho 10 menos 4. Quanto que é 10 menos 4? 6. 5 menos 5? 0. 1 menos 1? 0. Pronto. Se eu quisesse continuar, seria a mesma coisa que deu aqui, ó. Sobrou 6, e aí eu colocaria 0, daria 60, ia dar 2, e vai repetir aqui, 36, vai ser uma dízima aqui, ó. Vírgula 27, 27, 27, 27. Mas nós vamos parar na segunda casa após a vírgula, já tá bom, tá? Próxima continha, 1.400 dividido por 35. Essa daqui é a terceira? Isso mesmo, a terceira. Então, fiz a tabuadinha de 35 vezes 1 até vezes 9. Aí, eu vou dividir. 14 não dá, porque 14 é menor que 35. Então, eu vou juntar o zero. Agora, eu tenho 140 dividido por 35. Eu tô dividindo 140. Então, eu venho na minha tabuadinha. 105, 140. Olha aqui. Achei. Então, qual é o número que eu multipliquei por 35 que eu cheguei em 140? Foi o número 4. Então, esse 4 vem para cá. Agora, você multiplica 4 vezes 35 e coloca o resultado aqui. 4 vezes 35, ou 35 vezes 4 é 140. A tabuada já me deu. Então, 4 vezes 35, 140. Achei, é só colocar o sinal de menos e vamos subtrair, certo? 0 menos 0, 0. 4 menos 4, 0. 1 menos 1, 0. Agora, eu ainda tenho que dividir mais um numeral. Eu tenho que dividir todos. Não é porque ele é 0 que eu não precise. Então, eu fiz lá, vou colocar a setinha. Para onde vem esse 0? Aqui para frente. Todo número que eu descer, eu preciso dividir ele. Então, 0 dividido por 35 vai ser 0. Porque todo número multiplicado ou dividido por 0 é 0. Então, 0 dividido por 35, 0. Não preciso nem continuar. Pronto, acabei minha continha. A segunda continha, 3.552 dividido por 48. O que eu fiz? Primeiro, a tabuadinha de 48, certo? Agora, eu vou fazer a divisão. Aí, eu começo lá com 35. 35 para dividir por 48 não dá, porque ele é menor. Então, se não dá, eu vou juntar mais um numeral. Agora, eu tenho 355. Eu tô dividindo 355. Vem na tabuadinha. 300, 300, 336... 384. 384 é maior. Se é maior que 355, eu vou usar o outro anterior. 336. Aí eu olho, qual é o número que eu multipliquei por 48, que eu cheguei em 336? Foi o numeral 7. Então, esse 7 vai ser o que eu vou colocar lá para eu multiplicar. Agora, eu multiplico 7 vezes 48 e vou colocar o resultado aqui embaixo, certo? 7 vezes 48, 7 vezes 48 ou 48 vezes 7, 336. A minha tabuada já dá. 7 vezes 48, 336. Se eu coloquei embaixo, agora é só subtrair, certo? Sinal de menos e vamos diminuir. 5 não tira 6, porque 5 é menor do que 6. Aí ele vai lá no vizinho buscar emprestado. Aqui ele tinha 5, ele tira 1, vai ficar 4. Aqui ele tinha, aí esse 5 deu 1 pra cá. Ele tinha 5. Opa. Ele tinha 5, ele ganhou 1, ele vai ficar com 15. Não sei se tá dando pra você ver aí. Tá, né? Ele tinha 5, ele ganhou 1 de cá, ficou 15. Agora eu diminuo. 15 menos 6, 9. Como que eu sei? Conta 6 até chegar em 15. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Olha aí, deu 9. Então, 15 menos 6, 9. 4 menos 3, 1. 3 menos 3, 0. Só falta dividir mais um numeral. É o numeral 2. Você põe a setinha, desce ele. Agora você tem quanto? 192. Aí você vem na tabuada. Olha aqui o 192. Achei a tabuadinha de 192. Qual numeral que eu multipliquei por 48 que eu cheguei em 192? Foi o numeral 4. Então, coloca aqui o 4. Agora você multiplica 4 vezes 48 e coloca o resultado aqui. A tabuada já me dá 4 vezes 48 ou 48 vezes 4, 192. 4 vezes 48, 192.
e 2. Coloquei embaixo, é só subtrair. 2 menos 2, 9 menos 9, 1 menos 1, certo? Deu exata. A segunda continha, 3.552 dividido por 48. O que eu fiz? Primeiro, a tabuadinha de 48, certo? Agora, eu vou fazer a divisão. Aí eu começo lá com 35. 35 para dividir por 48 não dá, porque ele é menor. Então, se não dá, eu vou juntar mais um numeral. Agora, eu tenho 355. Eu tô dividindo 355. Vem na tabuadinha. 300, 300, 336, 384. 384 é maior. Se é maior que 355, eu vou usar o outro anterior. 336. Aí eu olho, qual o número que eu multipliquei por 48, que eu cheguei em 336? Foi o numeral 7. Então, esse 7 vai ser o que eu vou colocar lá para eu multiplicar. Agora, eu multiplico 7 vezes 48 e vou colocar o resultado aqui embaixo, certo? 7 vezes 48, 7 vezes 48 ou 48 vezes 7, 336. A minha tabuada já dá. 7 vezes 48, 336. Se eu coloquei embaixo, agora é só subtrair, certo? Sinal de menos e vamos diminuir. 5 não tira 6, porque 5 é menor do que 6. Aí ele vai lá no vizinho buscar emprestado. Aqui ele tinha 5. Ele tira 1, vai ficar 4. Aqui ele tinha, aí esse 5 deu 1 pra cá. Ele tinha 5. Opa. Ele tinha 5, ele ganhou 1, ele vai ficar com 15. Não sei se tá dando pra você ver aí. Tá, né? Ele tinha 5, ele ganhou 1 de cá, ficou 15. Agora eu diminuo. 15 menos 6, 9. Como que eu sei? Conta 6 até chegar em 15. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Olha aí, deu 9. Então, 15 menos 6, 9. 4 menos 3, 1. 3 menos 3, 0. Só falta dividir mais um numeral. É o numeral 2. Você põe a setinha, desce ele. Agora você tem quanto? 192. Aí você vem na tabuada. Olha aqui o 192. Achei a tabuadinha de 192. Qual numeral que eu multipliquei por 48 que eu cheguei em 192? Foi o numeral 4. Então, coloca aqui o 4. Agora você multiplica 4 vezes 48 e coloca o resultado aqui. A tabuada já me dá 4 vezes 48 ou 48 vezes 4, 192. 4 vezes 48, 192. Coloquei embaixo, é só subtrair. 2 menos 2, 9 menos 9, 1 menos 1. Certo? Deu exata. Agora a última continha. 1.428 dividido por 14. Vou dividir 14. 14 dá? 14 dividido por 14 dá? Porque é igual, não pode ser menor. Então, 14 dividido por 14 dá. Então, eu tô dividindo 14, eu venho na tabuada. Olha aqui a multiplicação. Qual o número que eu consegui multiplicar por 14, que eu cheguei em 14? 1. Então, eu coloco 1 aqui. Agora, eu multiplico 1 vezes 14 e coloco o resultado aqui embaixo. 1 vezes 14 ou 14 vezes 1 é 14. Agora, é só fazer a subtração. 14 menos 14. Normalmente, as duas parcelas. 4 menos 4, 0. 1 menos 1, 0. Agora, eu vou dividir o número seguinte. Número a número que eu tenho que dividir. Eu vou dividir o 2, certo? Desci ele, vou dividir. 2 dividido por 14, dá para dividir? Não, porque ele é menor. Quando ele não dá, eu ainda tenho numerais para cá, eu não vou usar a vírgula. Então, eu desci ele, eu quero dividir, ele é menor, então ele não dá nenhum, porque 1 deveria dar o resultado 14, ele é menor que 14. Então, 2, se eu tenho 2 balas para dividir por 14 pessoas, não vai dar. Vai dar uma para cada? Não, vai dar 0 para cada. Então, 2 dividido por 14 dá 0. Então, eu nem vou fazer aquela multiplicação. Se eu quisesse, eu multiplicava 0 vezes 14, 0 e diminuía. 2 menos 0, 2. E iria ficar a mesma coisa. Então, basta colocar o 0. 2 dividido por 14, 0. Agora, já que eu dividi o 2, agora eu posso dividir o 8. Desce o 8. Agora eu tenho 28, é maior que 14. Olha aqui. 28. Achei na tabuada. Ela vai dar exata. Qual foi o número que eu multipliquei por 14 que eu cheguei em 28? Foi o número 2. Então, eu coloco o 2 aqui.
2 vezes 14, 2 vezes 14 ou 14 vezes 2, 28. Pronto, agora é só subtrair. 8 menos 8, 2 menos 2. E chegamos ao fim. Resultado 102, ok?